Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje nós vamos responder as perguntas da semana. Sessão de perguntas de número 54. Perguntas bem interessantes e respostas com uma linguagem bem simples, tá certo? Fique até o final do vídeo que tem muita coisa interessante, porque tem muitas perguntas interessantes nessa sessão, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Primeira pergunta encaminhada pela Lucy, né? Ela pergunta se pode utilizar pedaços de carvão como camada de drenagem. Você até pode utilizar sim, tá certo? Mas o fato de você colocar materiais, né, de grande, digamos assim, proporções no fundo do vaso, você não vai estar melhorando a drenagem, tá certo? Dependendo do seu substrato, se ela for, por exemplo, substrato comum, por exemplo, à base de turfa, à base de fibra de coco, você vai estar, na verdade, prejudicando, você vai estar diminuindo a drenagem, tá certo? Assista o vídeo que eu falo sobre tamanho, né, e altura do vaso. Eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Vai entender o que eu tô querendo comentar aqui, tá certo? Segunda pergunta, encaminhado pelo Jurandir, né? Ele pergunta se ele pode usar o bagaço de cana como substrato, né? Ou parte do substrato na cultura de rosa do deserto. Eu não utilizaria, né? Principalmente porque ela não tem uma durabilidade muito elevada, tá certo? E quando a gente fala de rosa deserto, a gente está falando de uma suculenta que vai, teoricamente, a gente pretende isso, né? Que ela sobrevive por vários anos, tá certo? Então, não é o substrato ou o material mais recomendado, tá certo? Mas eu fiz um vídeo sobre o bagaço de cana, tá certo? Eu fiz um ou dois vídeos, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? O bagaço de cana, né? Ela parece ser, mas não é um elemento assim tão interessante assim, tá certo? A terceira pergunta encaminhado pela Toninha, né? Ela tá com a sua horta sendo consumida pelas lagartas, né? E ela pergunta o que fazer. Eu já comentei alguma coisa sobre as lagartas aqui no canal, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder
assistir esses vídeos de pragas seria bem interessante. Eu tenho quase 40 ou 50 vídeos somente falando das pragas, tá certo? Se você puder assistir as outras, seria bem interessante, tá certo? As lagartas, na verdade, são, né, uma fase das borboletas e mariposas, tá certo? Então a gente sempre comenta aqui, né, principalmente nas perguntas e respostas, que muita gente tem esse mesmo problema, né? Mas você pode controlar tanto com, por exemplo, bloqueio, né, ou seja, um controle preventivo, através do uso de telados, né, tá certo? Se você estiver, por exemplo, num ambiente de cultivo, tá certo? E outro seria, você pode utilizar para determinadas lagartas, né, inseticidas biológicas, né, à base de bacilos thuringiensis, tá certo? Essas são, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão, se você puder assistir depois, seria bem interessante, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A quarta pergunta encaminhada pela Aninha LT, tá? Ela me pergunta, bem interessante, né, sobre o coentro, né? Ela pergunta se o coentro também é uma planta repelente de insetos, tá? Existem vários comentários sobre a repelência do coentro, tá certo? Parece sim que elas são repelentes de alguns dípteros, né? Na verdade, moscas, né? Moscas brancas e algumas outras espécies de moscas, tá certo? Mas eu já vi sim algumas pragas, né? No coentro, tá certo? Mas ela sim, muita gente utiliza ela como repelente também, além do fator culinário, tá certo? Inclusive alguns colegas consideram como uma planta repelente, tá certo? Então a gente pode aqui comentar assim que ela pode ser um repelente, mas talvez não num grau maior, né? Existem outras plantas com poder repelente maior, né? Que eu sempre comento aqui, que é a menta, tá certo? A quinta pergunta é encaminhada pela Janaína, muito legal essa pergunta, né? Ela pergunta se a orquídea pode florescer mais de uma vez por ano, tá certo? Pergunta bem interessante essa. Eu apresentei um trabalho com relação a esse assunto que você está perguntando, né? No Simpósio Brasileiro de Orquídeas que ocorreu em Londrina, né? Há uns 4 anos atrás, tá? Bom, na verdade, tá? Você deve estar falando, né, da orquídea Cattleya labiata, tá certo? Eu fiz um pequeno trabalho, né, com relação a algumas plantas, eu não tinha tantas plantas e consegui com que essa orquídea, os nossos trabalhos, né, elas, digamos assim, demonstraram que a planta em si, tá, com uma certa idade, ela pode florescer de 3 até 4 vezes ao ano, tá certo? Então, eu irei fazer um vídeo sobre esse assunto, ok? Porque as pessoas, quando eu falo isso, não acreditam, mas são dados que a gente já relatou nesse trabalho, digamos assim, científico, né? Então, podem florescer sim, tá certo? São milhares de espécies de orquídea, eu não conheço todas, tá certo? Mas nesse caso, né, da Cattleya labiata, você pode sim conseguir a floração de 2 até 3 vezes, né, ao ano, tá certo? Então é interessante, né, para quem gosta de orquídeas, né, ter essa orquídea na sua coleção, na sua casa, porque flor é exuberante e o perfume é magnífico, tá certo?
vale a pena sim você ter uma orquídea dessas na sua casa, tá certo? Vocês viram que são 5 perguntas bem interessantes, né? Encaminhado por vocês, tá certo? Você que está entrando agora no canal, tá? Pode enviar a sua pergunta, né? A sua sugestão, que a gente de alguma forma aqui responde no canal ou faz um vídeo até na íntegra, tá certo? Encaminhe, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar comandado pela irmã Conceição, tá certo? Eles acolhem crianças em tratamento, né, de câncer, tá certo? E não tem recursos para se manter aqui na grande cidade, aqui em Fortaleza. Então vocês podem contribuir com diversas coisas, né? Não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né? Pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, tá certo? E diversas outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!